Procuramos durante os encontros uma aproximação cautelosa, tendo cuidado de não invadir a privacidade das pessoas. Nosso trabalho multifamiliar não elege um protagonista para trabalhar, mas a metáfora trazida pelo grupo durante as sessões. Gilson César Marum Guzmão, do livro Manual de Terapia Familiar. Um terapeuta, na minha crença, necessita buscar sua própria humanidade, representada por seu contato íntimo com a vulnerabilidade e a dor. Necessita ter profundo respeito à existência do outro e a convicção de que são inúmeras as versões da realidade. A curiosidade e a empatia são recursos insubstituíveis para quem se propuser a um encontro significativo com pessoas que necessitam ser acolhidas para continuarem melhor sua caminhada pela vida. Acredito que o principal instrumento de trabalho do terapeuta é ele mesmo e, desta forma, invisto profundamente na discussão filosófica sobre o lugar que o profissional dá a si mesmo e ao outro no encontro humano, que confiamos que poderá ser terapêutico. Sandra Fedulo Colombo, do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Gosto de trabalhar com as competências das pessoas, de buscar o saudável na família, seus tesouros para lidar com os desafios, procurando onde eles estão escondidos. Para isso, é necessário vencer o medo do escuro. Acredito que, contando e recontando as histórias, cria-se a possibilidade de ressignificar e renomear. A gente existe no encontro e no vínculo. E com o outro, podemos entrar mais em contato conosco mesmos. O outro pode permitir que a gente acesse áreas desconhecidas e temidas de nós mesmos. Com o outro, a gente se desenvolve. Podemos ir além quando damos as mãos e nos deixamos guiar pelos corredores escuros, confiantes no olhar do outro. Janice Rechuski, no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Encontrar caminhos para a expressão e de ressignificação é essencial para a preservação do amor e o surgimento da esperança. Só pode ser livre quem é coerente com a sua própria história, assumindo seu legado e ao mesmo tempo em que caminha por sua individuação. Penso que as diversas histórias que se encaixam umas dentro das outras precisam trazer as duas vertentes humanas, pertencimento e individuação. Marcos Nami Pontes, do livro Gritos e Sussurros, Intersecções e Ressonâncias. Acredito que a terapia familiar é facilitadora dos processos de individuação. Quando a família ou o casal se encontram paralisados e se faz necessário identificar o campo de lealdades e os paradoxos relacionais que dificultam ou emperram esse sistema para permitir a descoberta de outros recursos que eles possuem para conseguir diferenciar-se, fazer escolhas e lidar com o medo do novo. Eliette Belfort Matos, do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Diz que também sofre e que às vezes tem vontade de morrer. Pergunto como é o sofrimento dela. Me diz que é quieta, no canto dela, sem falar com ninguém. Pergunto o quanto dói. Diz que parece que o coração vai sair pela boca. O meu, por vezes, quase saiu pela boca. Marcelo Silva Cianelli, em Conhecendo o Outro, Conhecendo a Mim. Uma história sem fim. Não tem um fim para esta história. O que sei é que amo meu trabalho e me dedico a ele e à minha vida familiar. Meu marido, meus filhos, meus irmãos e pais, enfim, toda a família ajuda-me diariamente a rever minhas posições. Ser terapeuta, em minha opinião, é uma construção de vida e das relações. A cada momento da vida, tento vivê-la intensamente, sem economias de energia e emoções. E cada vez mais cuidar melhor do outro e de mim mesma. Suzana Amarante Levi, no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar.
O fio de Ariadne. Crescer e diferenciar-me numa família de psiquiatras, construindo uma história diferente, era meu desafio. Meu fio foi tecendo uma trama consistente, uma coxa de retalhos, trançando as experiências numa construção que traduz minha atuação clínica numa abordagem relacional sistêmica, considerando o intrapsíquico e o interrelacional. Meu desafio permanente consiste em trabalhar as histórias das famílias e pessoas que me procuram, na construção de um contexto de confiança, autorizando-as a serem originais, incluindo suas peculiaridades e competências. Percebo meu cuidado na direção de buscar o sagrado de cada um, seja na clínica, seja no processo de formação do aluno-terapeuta. Adriana Matos Fraguas, no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Criar uma barreira e não uma membrana foi durante algum tempo minha tentativa de estar em um atendimento médico. Mas apenas quando criei membranas, onde há possibilidade de troca, mas com a manutenção da distinção entre o meu e o do outro, é que posso dizer que me tornei médica no sentido maior da palavra. Neide Maria Brito Abreu, das diferenças que fazem a diferença. A representação do passado no presente pode permitir que o trabalho da memória utilize o passado para impregnar o imaginário e fazer com que o real atual se torne suportável. A criatividade cumpre um importante papel nesse processo. Nega-se que sofreu, isola-se a recordação do afeto, vigia-se para que a angústia não se repita, compreende-se dominando a emoção insuportável. São maneiras de driblar a dor quando o ser se vê ameaçado em sua possibilidade de enraizar-se, de estar e sentir-se inserido em um contexto social carregado de sentido. Denise Mendes Gomes, no livro Religiosidade e Psicoterapia. Nosso grupo, Ponto de Encontro, criado no ano 2001 no Instituto Sistemas Humanos, como um espaço de estudo e convivência para terapeutas dedicados ao atendimento de casais e famílias, acredita que o aspecto mais interessante do encontro humano é a possibilidade de construir espaços flexíveis, o que gera uma ampliação de possibilidades e que aquilo que denominamos espaço terapêutico pode ser descrito como um lugar especial onde os envolvidos são convidados a viver em uma dimensão de cooperação em busca de possibilidades alternativas para uma vida mais feliz. Ana Lúcia Starling e coautoras do livro Mulheres do Século XXI. Nossa conversa com as respostas. A sintonia fina que nos permite ficar confortável com aquilo que somos e com aquilo que fazemos exige o que se chama de integridade, uma interação flutuante com a vida, na qual podemos ser anfitriões de nossos clientes e hóspedes em suas histórias. Márcia Zalcman Seton, do livro Colaboração e Diálogo, Aportes Teóricos e Possibilidades Práticas. O jogo tem a capacidade e a energia de acolher, aproximar e ficarmos bem perto de um campo extremamente fértil e criativo. Marcos Roberto Cavana, Amálgama, atendendo famílias multiproblemáticas em contexto multifamiliar. Retornei à escola para desenvolver um trabalho profissional na creche e educação infantil. Foi a oportunidade de entrar na escola por outra porta, a do terapeuta em formação, com o desejo de ser uma facilitadora de conversas entre as crianças, seus responsáveis e os profissionais da educação, buscando o significado da escola para cada um. Eliana Marques Jambas, a importância do papel da escola na formação humana da criança em tempos de relações líquidas. Agora, convidamos a todos a contar as suas experiências até o momento. Muito obrigado.